Sabe como câmeras de segurança operam? Elas não esperam algo acontecer. Elas vigiam dia e noite para que, se algo acontecer, haja um registro. Agora imagine isso, mas para o universo. Ninguém apontando. Ninguém escolhendo alvos. Apenas um sistema que escaneia tudo, repetidamente, sem piscar. A cada segundos, ele captura um novo quadro. Em algumas noites, ele varre quase todo o céu e então reinicia. Nas primeiras horas de teste, ele encontrou mais de 2.000 asteroides que nem sabíamos que existiam. Alguns próximos, outros rápidos, mas todos perdidos até agora. Não aproxima, não espera instruções. Apenas observa, pois o espaço não avisa antes de agir. E agora, pela primeira vez, não vamos perder nada. A maioria crê que telescópios são lentos. Aponta para uma estrela, galáxia e espera. Talvez por sorte você descubra algo interessante, ou então passe a noite toda sem ver nada. É assim que a maior parte da astronomia funcionou por séculos, pequenas partes do céu estudadas uma de cada vez. Mas o Rubin não funciona assim. Ele não fica parado esperando por instruções. Ele possui uma única missão: manter-se observando uma extensa área do céu de maneira ininterrupta e contínua. Então, como se começa a construir algo assim? Primeiro, esqueça o que sabe sobre telescópios. O Rubin não é um longo tubo de metal com alguém espiando pela ponta. É uma máquina totalmente diferente. Seu nome oficial é Telescópio Simony, o principal telescópio do Observatório Vera-C. Rubin. Esta é uma instalação astronômica de próxima geração. O Observatório Vera-C Rubin foi desenvolvido por mais de 3 décadas, impulsionado por uma visão ousada: transformar a astronomia com um inédito levantamento de campo amplo e alta resolução do cosmos. O Observatório Rubin é liderado pelos EUA, a Fundação Nacional de Ciências, o Departamento de Energia e parceiros internacionais de todo o mundo. O design do observatório foi impulsionado pelo objetivo de conduzir o levantamento do legado do espaço e tempo, um estudo de 10 anos para registrar todo o céu do sul a cada poucas noites, gerando um conjunto de dados inédito de bilhões de galáxias e objetos celestes, aprimorando significativamente a cosmologia, os estudos do sistema solar e a pesquisa da Via Láctea. A edificação teve início em 2015 no Cerro Pachón, Chile, a 2.700 metros acima do nível do mar, um local onde o ar é rarefeito e as noites são quase sempre de céu limpo, ideal para as observações astronômicas. A localização importa. Você não constrói algo tão poderoso em qualquer lugar. Mas não é só onde foi, é como foi construído. O espelho no coração deste telescópio tem 8,4 metros de largura. É maior que o espelho do Hubble, mas o tamanho não é a parte mais interessante. O que distingue o sistema óptico do Rubin é a sua concepção anastigmática única, com 3 espelhos: primário, secundário e terciário. A maioria dos telescópios tem um espelho e visão limitada. O design de 3 espelhos do Rubin oferece um campo de visão enorme e plano, cobrindo cerca de 9,6 graus quadrados, o bastante para registrar 45 luas cheias em uma imagem, proporcionando rápida cobertura do céu. E então você combina isso com a maior câmera digital já feita. Sem exagero, 3,2 gigapixels. O sensor em si é quase do tamanho do volante de um carro. Ele é composto por 189 sensores CCD, unidos em um único plano focal. A câmera sozinha pesa mais de 3 toneladas. Foi preciso criar um sistema criogênico novo para mantê-la fria e funcional, evitando o superaquecimento. Você deve se questionar: para que uma câmera enorme se vai apenas escanear o céu noturno? Por que não focar em imagens menores como todos? Porque o Rubin não está procurando o que já conhecemos. Ele está tentando capturar o que estamos perdendo, e a única maneira de fazer isso é ser mais rápido e mais amplo do que qualquer coisa antes dele. O Rubin captura uma imagem do céu em 30 segundos, move-se e repete o processo. Ele alterna entre 6 filtros, do óptico ao infravermelho próximo. E ao final de cada noite, ele terá coletado dezenas de terabytes de dados, todas as noites. Este não é um telescópio que se espera para usar, pois é totalmente automatizado. Está pré-programado para escanear, registrar, repetir.
Todos os dados brutos vão para um enorme pipeline, onde são limpos, montados e marcados por mudanças. Algo se moveu? Algo brilhou? Uma estrela de repente ficou mais brilhante? Um programa sinaliza. A inteligência artificial, crucial para o reconhecimento de padrões, gerencia o vasto conjunto de dados, identificando mudanças entre bilhões de objetos, comparando-os com dados anteriores e alertando telescópios globais em tempo real para observações de acompanhamento. E este processo se desenrola sem intervenção humana, o que nos remete a um ponto crucial. O Rubin coletará, em seu ano inaugural, mais dados do que todos os outros telescópios terrestres juntos em décadas. Isso não é apenas uma alegação, mas sim a realidade de capturar imagens de todo o céu de forma contínua, utilizando uma câmera de 3,2 gigapixels. Deixe-me expressar de outra maneira. O Hubble capta imagens incrivelmente profundas de galáxias distantes, porém ele só observa uma porção ínfima do céu. O Rubin troca o zoom pela cobertura. Em vez de ver uma galáxia em detalhes, ele vê dezenas de milhares de uma vez, repetidamente, para rastrear como elas se movem e evoluem com o tempo. Diferente do Hubble, Rubin não focará em só um ponto. Ele fará a mesma varredura repetidamente por 10 anos. Isso significa que não só vemos o universo como ele é. Estamos registrando como ele muda, como um time-lapse cósmico. Pense em quantos eventos espaciais importantes perdemos por falta de observação. Supernovas que surgiram e se esvaíram, cometas que passaram despercebidos, asteroides que emergiram do nosso ponto cego. O Rubin visa eliminar esse ponto cego. Ele não fica esperando algo acontecer, ele já está observando. E quando descobrirem, a câmera do Rubin provavelmente já captou dias antes. O Rubin teve sua primeira luz, o termo astronômico para quando um telescópio de fato começa a observar o céu. Sem testes de calibração, sem simulações, exposições reais. E o Rubin não perdeu tempo. Começou a escanear e, nas primeiras horas, já entregou resultados. Em apenas 10 horas de operação inicial, a câmera do Rubin capturou mais de 1.100 exposições e, nessa curta janela, detectou mais de 2.100 asteroides até então desconhecidos. Não é engano. 2.000 numa só noite. A maioria era inofensiva. Alguns foram sinalizados como objetos próximos à Terra, na vizinhança, mas sem perigo imediato. Ainda assim, o principal é claro. Eram objetos desconhecidos. Estavam se movendo rápido, e não sabíamos de sua existência até o Rubin os achar. E isso foi só pela detecção de movimento. É apenas uma parte do que o Rubin faz. Além disso, ele forneceu imagens de campo amplo e alta resolução que, sinceramente, parecem mosaicos espaciais montados, mas na verdade não o foram. Eram só quadros únicos, captados pelo sensor gigante. Um dos destaques foi uma foto do aglomerado de Virgem, uma região com milhares de galáxias a aproximadamente 55 milhões de anos-luz de distância. O Rubin capturou milhões de galáxias em uma única imagem. Essa única imagem mostra uma variedade de tipos de galáxias, incluindo espirais, elípticas e em fusão, com estrelas da Via Láctea em primeiro plano e grupos de galáxias distantes visíveis. E não parou. Ele registrou as nebulosas Trífida e da Lagoa, utilizando 678 exposições combinadas. A imagem revelou ondas de choque, faixas de poeira e estruturas em regiões de formação estelar, como em filmes de ficção científica. Mas, de novo, isso é o que a câmera viu. É a realidade nua e crua, em um detalhe inédito. Mas veja bem, não são fotos de descoberta. São provas de capacidade. O Rubin não veio só para tirar fotos bonitas e partir. Ele foi construído para tirar essa mesma foto várias vezes ao longo do tempo e registrar as diferenças. A Terra possui um ponto cego. Mesmo com todos os satélites lançados e os telescópios que escaneiam o céu noturno, ainda não temos uma lista completa de tudo que poderia colidir com nosso planeta. Nem perto. De fato, a NASA admite que catalogamos só 40% dos objetos próximos da Terra capazes de causar sérios danos. E por sérios, falamos de impactos capazes de destruir cidades ou continentes. Parece dramático? Não é.
Em 2013, um asteroide de 20 metros de largura explodiu sobre Chelyabinsk, Rússia, com uma força de cerca de 500 quilotons de TNT. Isso representa mais de 30 vezes a energia da bomba de Hiroshima e ninguém o previu. Ele veio da direção do Sol, completamente invisível para os telescópios que só observam à noite, e explodiu no ar, estilhaçando janelas e ferindo mais de 1.600 pessoas, a maioria por estilhaços de vidro. Agora, imagine se aquela rocha fosse 2 vezes maior, ou tivesse chegado ao solo, ou atingido uma área mais populosa. A questão é que nosso planeta não se encontra imune a isso. A única razão pela qual isso não acontece com mais frequência é pura sorte. Então, é aí que o Hubble entra. Porque o Hubble não é apenas mais um telescópio espacial. Ele é rápido, tem um campo de visão amplo e, o mais importante, é consistente. Vamos voltar àquelas primeiras imagens de teste. Em apenas 10 horas de varredura, o Hubble localizou mais de 2.100 asteroides até então desconhecidos. Não confirmados, novos. Muitos eram apenas pedaços de rocha no cinturão entre Marte e Júpiter. Alguns eram objetos próximos da Terra, e são precisamente esses os que verdadeiramente importam, pois basta uma rocha pequena, veloz e em uma órbita desfavorável para que o tempo comece a avançar. A maioria dos telescópios não os detecta, pois não são feitos para escanear movimentos. São feitos para observar e coletar luz, mas o design do Hubble, seu campo de visão e a velocidade de sua imagem capturam objetos que se movem entre exposições. Ele não tira apenas uma foto e vai embora. Ele olha de novo e de novo. E se algo mudou, mesmo que apenas alguns pixels, ele sinaliza. O Hubble deve achar milhões de novos objetos solares na próxima década. Inclui asteroides do cinturão principal, cometas externos e objetos em órbitas inclinadas, incomuns, que desafiam o que conhecemos. E no meio disso tudo pode estar a próxima grande ameaça. Mas o valor real aqui não é só detectar esses objetos, é detectá-los cedo. Pois o tempo é crucial. Se descobre um asteroide perigoso 2 dias antes do impacto, nada se pode fazer. Mas com 2 anos, 10 anos, isso muda tudo. Você pode modelar sua órbita, rastreá-lo, planejar desvio se preciso. Ou, no mínimo, evacuar uma região antes que seja dizimada. O Hubble nos dá essa margem de tempo, não para todas as ameaças, mas para muito mais do que já tivemos a chance de detectar. E ele não está sozinho. Os dados coletados pelo Hubble são compartilhados com o MPC e outros observatórios globais. Assim que um objeto é sinalizado, outros refinam sua órbita para uma melhor trajetória. Tal coordenação global não existia em Chelyabinsk. Agora sim. Você não nomeia um observatório de 700 milhões de dólares sem que a pessoa tenha mudado o jogo, e Vera Rubin fez isso. A maioria das pessoas fora do mundo da astronomia não conhece seu nome, mas provavelmente já ouviu falar da matéria escura, aquela coisa invisível que supostamente compõe a maior parte da massa do universo. Sim, essa ideia se solidificou porque Vera Rubin demonstrou que algo não batia. Literalmente com os cálculos. Nos anos 70, Rubin não usava telescópios bilionários ou supercomputadores. Ela estava fazendo algo aparentemente simples, medindo como as estrelas se movem ao redor das galáxias. Seria de se esperar que as estrelas perto do centro de uma galáxia se movessem mais rápido e as das bordas mais devagar, assim como os planetas no nosso sistema solar. Isso é física newtoniana básica, que prevê que a velocidade orbital diminui com a distância do centro galáctico. Mas Rubin descobriu que as estrelas nas periferias das galáxias se moviam tão velozmente quanto as próximas ao centro. Em certos casos, até mais rápido. Isso era impossível, a menos que houvesse algo mais, que não podíamos ver. Isso implicava massa adicional com influência gravitacional. Ela não foi a pioneira a sugerir a existência de massa faltante, mas foi a primeira a comprová-la de forma consistente em diversas galáxias, com dados muito superiores aos que haviam sido coletados anteriormente por qualquer outra pessoa. Ela não gritou, não especulou descontroladamente. Ela simplesmente apresentou as evidências que tornaram evidente: o universo visível é apenas uma minúscula fração de tudo o que de fato existe. O trabalho dela estabeleceu as bases para o que atualmente conhecemos como matéria escura, um tipo de matéria que não emite nem absorve luz
e não interage com a matéria comum de modo facilmente detectável, exceto por meio da gravidade. E por essa razão, ela nunca foi laureada com um prêmio Nobel. Seu trabalho era inovador, porém, como várias mulheres cientistas da época, ela foi ignorada. Cientistas e defensores chamaram isso de falha histórica. A própria Rubin permaneceu elegante. Ela não lutou pelos holofotes. Ela apenas continuou fazendo seu trabalho, em silêncio, com persistência e com uma clareza que acabou fazendo com que todo o campo da ciência a alcançasse. Embora o Nobel a tenha evitado, suas contribuições foram reconhecidas com honras, como a Medalha Nacional de Ciências em 1993 e a nomeação do Vera C. Observatório Rubin, um testemunho de seu impacto duradouro na astronomia. O Observatório Vera C. Rubin não é só um tributo, é uma continuação, pois este observatório não se limita a catalogar estrelas ou galáxias. Uma de suas missões principais é mapear a matéria escura, a mesma estrutura invisível que Rubin descobriu com suas curvas de rotação há 50 anos. Mas agora, em vez de medir algumas dezenas de galáxias, estamos falando de bilhões. Em vez de ver o movimento, o Observatório Rubin usará um truque, a lente gravitacional. Funciona assim. Quando a luz de uma galáxia distante passa por um objeto massivo, como um aglomerado galáctico ou uma vasta massa de matéria escura, sua trajetória se curva devido à deformação do espaço-tempo causada pela gravidade do objeto, tal como previsto pela relatividade geral de Einstein. Essa curvatura distorce ou amplia a galáxia, criando arcos esticados, múltiplas imagens ou sutis mudanças de forma. Se souber o que procurar, detectará essas distorções, e ao fazê-lo repetidamente em várias partes do céu, poderá mapear a massa invisível, traçando onde e quão intensamente o espaço-tempo se curva. A câmera do Rubin é nítida e ampla para detectar distorções nas formas de galáxias distantes. Multiplique isso por bilhões de galáxias em todo o céu do Sul, e você terá o conjunto de dados de lente gravitacional mais detalhado que já tivemos. Assim, é possível modelar a matéria escura, sua localização, distribuição e evolução temporal. É aqui que a coisa fica interessante. Esses mapas também podem nos revelar algo sobre a energia escura, aquela força misteriosa que acelera a expansão do universo. Ao rastrear o movimento e a formação de estruturas das galáxias, o Rubin pode verificar se os nossos modelos atuais são válidos ou se estamos deixando algo crucial de lado. É isso que torna tudo tão poético, não na escrita, mas na realidade. Vera Rubin mediu o invisível. E agora o observatório que leva seu nome está prestes a mapeá-lo. Não é corrigir seu trabalho, mas escalá-lo, de poucas curvas de rotação para todo o cosmos de um time pequeno, medindo linhas espectrais para uma rede global de pesquisadores, explorando petabytes de dados de lentes. Ela abriu a porta. O Observatório Vera C. Rubin está passando por ela, e desta vez, o universo não poderá mais se ocultar. Vamos analisar detalhadamente o que esta instalação astronômica de próxima geração realizará ao longo dos próximos 10 anos. Pois o que vimos até agora, as imagens iniciais e as detecções de asteroides, foi só o começo. O Rubin ainda nem iniciou suas operações completas. Quando o fizer, ele passará a produzir um dos mais vastos conjuntos de dados astronômicos em toda a história da humanidade, e isso não é de forma alguma um exagero. A cada poucas noites, o Rubin vai registrar novamente todo o céu do Sul. Não uma parte, mas ele inteiro. Isso significa que cada estrela, cada galáxia, cada rocha em movimento, cada evento transitório, tudo será capturado de novo, e de novo, e de novo. Agora, pense no que isso soma em 10 anos. Falamos de bilhões de objetos, muitos nunca antes vistos. Alguns são galáxias tão distantes que só foram teorizadas. Outros são pequenos corpos do sistema solar, asteroides, cometas, talvez planetas errantes na escuridão. E ainda tem aquilo para o qual nem temos um nome ainda. O Rubin vai registrar tudo. No entanto, não se trata apenas de um fluxo de dados massivo para cientistas em seus jalecos. Uma das coisas mais radicais sobre o Observatório Rubin é que seus dados serão públicos. Significa que imagens, dados de séries temporais, catálogos de objetos e alertas, tudo estará acessível. Com um laptop e conexão à internet, você pode ver o que o Rubin vê. É possível acessar imagens de alta resolução, buscar objetos móveis, cruzar coordenadas e realizar sua própria análise.
Você não precisa ser professor em alguma universidade chique, e isso é incrível, porque abre as portas para a ciência cidadã, para amadores, estudantes, desenvolvedores de IA, para a próxima Vera Rubin que pode estar em seu quarto agora, do outro lado do mundo, sem um telescópio, mas com acesso aos mesmos dados que a NASA. E sobre IA, o volume de dados do Rubin é tão vasto que olhos humanos não bastarão. É onde a aprendizagem de máquina entra. IAs analisarão os dados, buscando anomalias e padrões que humanos poderiam perder. Talvez seja assim que encontraremos algo grande, algo raro, algo que não se encaixa. E então, há as grandes questões. As observações de longo prazo do Rubin poderão, com o tempo, nos ajudar a rastrear a evolução das galáxias em diversos ambientes cósmicos, ou criar um mapa 3D exato do halo da Via Láctea, ou talvez até mesmo avistar o planeta 9, esse planeta massivo e hipotético que pode estar oculto no sistema solar exterior, ainda sem confirmação. A capacidade do Rubin de escanear sistematicamente os confins do sistema solar pode finalmente revelar evidências desse planeta misterioso, se ele existir. A questão é que o Rubin não é meramente um telescópio. É um sistema, um experimento global que não se encerra com uma única descoberta. Seu valor cresce à medida que mais imagens, movimentos e mudanças são detectados e capturados. Será possível rebobinar o céu, ver estrelas se moverem, galáxias piscarem, rastrear como aglomerados mudam ao longo dos anos. Será o primeiro verdadeiro time-lapse do universo, e não será apenas uma bela animação. Serão dados reais, registrados, arquivados e pesquisáveis, abrindo possibilidades que nem imaginamos. No passado, grandes descobertas na astronomia aconteciam quando alguém tinha sorte, quando alguém apontava o telescópio certo para o objeto certo na hora certa. O Rubin não depende da sorte, ele remove a sorte da equação. Se isso ocorrer, o observatório Rubin o detectará e o registrará repetidamente. O universo sempre esteve em movimento, nós só nunca tivemos as ferramentas para pegá-lo no flagra. Agora, nós temos.